Você já sentiu aquele frio na barriga quando ouviu que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Não é exagero. 40% dos trabalhadores no mundo dizem estar com medo disso hoje. Em 2024, eram 28%. O medo está crescendo mais rápido do que a própria tecnologia. E esse medo faz sentido. A IA está escrevendo textos, gerando código, analisando contratos, fazendo diagnóstico médico, criando imagens, editando vídeos. Tarefas que você passou anos aprendendo, a máquina aprende em semanas. Então a pergunta é legítima. Quando sobrar só máquina, o que sobra para você? Hoje vou te mostrar por que essa pergunta, do jeito que ela é feita, está errada e por que entender o erro pode ser a diferença entre entrar em pânico e enxergar a maior oportunidade econômica do século. Começa com uma falácia que tem mais de 200 anos. Ela se chama falácia do bolo de trabalho. A ideia é simples. O mercado tem uma quantidade fixa de trabalho disponível. Se a máquina ocupa um pedaço desse bolo, sobra menos para os humanos. Lógica intuitiva, raciocínio perigoso. Esse argumento apareceu quando o tear mecânico chegou na Inglaterra. Os tecelões foram às ruas, quebraram as máquinas, pediram que o governo proibisse a tecnologia, os luditas. Achavam que as máquinas iam acabar com todos os empregos da indústria têxtil. O que aconteceu? A indústria têxtil explodiu. Com máquinas mais baratas e produção maior, o tecido ficou mais acessível, mais pessoas compraram, mais fábricas abriram, mais trabalhadores foram contratados em funções que não existiam antes. A mesma história se repetiu com o motor a vapor, com a eletricidade, com o computador pessoal, com a internet. Toda vez que a tecnologia destruiu um grupo de empregos, criou uma quantidade maior de empregos novos, sem exceção na história documentada. Mas aí você pode dizer, desta vez é diferente. E eu entendo por que parece diferente. Nas revoluções anteriores, a máquina substituía a força física ou tarefas mecânicas repetitivas. O humano migrava para funções que exigiam julgamento, criatividade, relação interpessoal. A máquina ficou com o trabalho braçal, o humano ficou com o trabalho cognitivo. A IA inverte isso. Ela não substitui força física, ela ressubstitui raciocínio. Ela lê, interpreta, cria, analisa, tudo o que parecia intocável. Então é legítimo perguntar, para onde o humano migra dessa vez? A resposta econômica é precisa. A tecnologia não destrói trabalho, ela destrói tarefas específicas. E essa distinção muda tudo. Pensa assim, quando uma empresa adota IA e reduz o custo de produzir análises financeiras, ela não fecha, ela expande. Com o mesmo custo, ela pode oferecer mais serviços, atender mais clientes, entrar em mercados que antes eram caros demais para acessar. E para fazer isso, ela precisa de mais pessoas, em funções novas. Dados reais de empresas espanholas que adotaram robôs industriais entre 1990 e 2016 mostram isso com precisão. Produção aumentou 25% em 4 anos, custo laboral caiu de 5% a 7% e emprego neto cresceu 10%. Mais máquina, mais emprego, não menos. Por quê? Porque a lógica do mercado não é soma zero. Quando a produtividade sobe, os preços caem. Quando os preços caem, o poder de compra real aumenta. Com mais poder de compra, as pessoas demandam coisas novas, coisas que antes não podiam pagar, serviços que antes não existiam, experiências que antes eram privilégio de poucos. Cada nova demanda cria novo trabalho. Não é teoria, é o que sempre aconteceu, e não existe nenhuma razão. Mas aqui é onde entra o ponto que quase ninguém está discutindo. A pergunta não é se vão surgir empregos novos. Vão. A pergunta é, quem vai ocupar esses empregos? Porque a transição não é automática nem indolor. Quem perdeu o emprego no tear mecânico não foi imediatamente contratado na fábrica nova. Houve uma geração de adaptação. Houve custo real, sofrimento real, famílias que não se reposicionaram a tempo. E aqui está a verdadeira ameaça da IA. Não o desaparecimento do trabalho, mas a velocidade da transição. A IA está evoluindo em meses, o que levaria décadas nas revoluções anteriores. O trabalhador que demorar 10 anos para se reposicionar vai passar 10 anos produzindo menos, ganhando menos, acumulando menos. E tem mais uma camada. A distribuição dos ganhos da IA não é automática nem justa. Quando uma empresa substitui 10 analistas por uma ferramenta de IA, o ganho de produtividade vai para quem? Para os acionistas, para os donos do capital, para quem tem participação nos lucros da empresa.
O analista dispensado não vê esse ganho, ele vê a carta de demissão. Isso não é argumento contra a tecnologia, é argumento sobre a estrutura de propriedade da economia. E aqui voltamos ao ponto central que o canal repete em cada episódio. A questão não é se você vai ter emprego. Você vai, a história garante isso. A questão é de que lado da mesa você vai estar quando a riqueza gerada pela IA for distribuída. Hoje existem 2 perfis de pessoa diante da IA. Primeiro perfil, a pessoa que usa a IA como ferramenta e entrega mais trabalho por hora. Ela mantém emprego, talvez com um salário melhor. Ela é mais produtiva, mas o ganho principal ainda vai para a empresa que ela trabalha. Segundo perfil, a pessoa que possui parte da estrutura que gera essa produtividade. Quem tem ações das empresas que desenvolvem e vendem IA, quem investe nos fundos que capitalizam essas empresas, quem é dono de uma fatia da máquina que trabalha por ela enquanto dorme. A Revolução Industrial criou imensamente mais riqueza do que destruiu, mas a distribuição dessa riqueza foi brutal e desigual por décadas, até que trabalhadores começaram a ter acesso a capital, a poupança, a participação acionária. A revolução da IA vai seguir um mesmo padrão. Vai criar muito mais riqueza do que destruir. A pergunta que vai definir a sua vida nos próximos 20 anos não é: a IA vai pegar o meu emprego? A resposta é: talvez, parcialmente, temporariamente. A pergunta certa é: você vai ser apenas um usuário dessa tecnologia ou vai ser um dos donos dela? Quem fica esperando o governo regular a IA para proteger empregos que já não existem mais está repetindo exatamente o erro dos luditas. Quebrou o tear voltou, maior, mais rápido, mais barato, e quem quebrou ficou para trás. Quem entende que tecnologia é capital e que capital pode ser acumulado por qualquer pessoa que escolha poupar e investir ao invés de apenas consumir, esse está do lado certo da história. Não do lado de quem perde emprego, do lado de quem possui a máquina que substituiu o emprego. Esse é o caminho da sociedade de proprietários. Não é garantia contra a mudança, é garantia de que quando a mudança vier, e ela sempre vem, você está posicionado para ganhar com ela, não para ser varrido por ela. Se esse raciocínio fez sentido, se inscreve e ativa o sininho.